Hoje o cara perguntou o preço do gás, o bujão do lado de fora. E eu perguntei, aí ele perguntou, tá quanto gás? Tá 95? Eu falei, não, tá não, dá para fazer por 105. Mais barato que no posto. Ele pegou e me lascar. Eu faço Uber já há 3 anos e meio. Há 3 anos atrás eu trabalhava menos, trabalhava com carro alugado, eu conseguia pagar o aluguel do carro, eu conseguia manter o carro com combustível, com todas as manutenções que tem de fazer, e eu tirava uma grana razoavelmente boa. Hoje não. Não é de hoje que a gasolina está queimando boa parte do orçamento dos brasileiros. Não consigo mais encher o tanque, eu boto de pouco em pouco, assim, conforme... Porque o preço está variando muito, né? Não dá para confiar. Olha, transitar de carro está mais caro. O mês de agosto mal começou e o consumidor já precisará preparar o bolso para mais um aumento no preço dos combustíveis. Não tem condições não, todo dia aumenta, todo dia. E você bota um combustível que você não vê nem no tanque mexer. De olho no painel da bomba de combustível, Dona Cristina fica indignada. R$50, 8 litros de gasolina. Não tem sentido, né? Você trabalhar só para pagar combustível e não poder levar alimento para casa. Porque 17 litros de combustível, quase R$100 no álcool, isso não dá para sobreviver desse jeito. Não dá para pensar mais em viajar, em sair, em ir para o centro da cidade e voltar. Tá cada vez mais difícil, né? A gente tá difícil andar de carro. A gente já tem as compras de casa para fazer. Aí veio um absurdo que já tá, né? O gás tá um absurdo. A gente que compra e tem essa despesa para arcar, fica complicado. Ainda mais que o salário também não tá muito bom, né? Tá difícil porque tá tudo caro, né? Se o frete aumentou demais, né? Devido ao aumento do petróleo, então parou. Seu Balbino, não está fácil para nenhum brasileiro. Mas sabe o que não dá para entender? A Petrobras nunca ganhou tanto dinheiro no acumulado dos últimos 12 meses. O lucro líquido foi de 135 bilhões de reais. Um desempenho 3 vezes superior à média das maiores petroleiras internacionais. Quem ganha com isso? Com certeza não somos nós, os brasileiros. Hoje, a Petrobras, no governo Bolsonaro, serve para dar altíssimos dividendos aos acionistas. E hoje, quem paga a conta disso é o povo brasileiro. Estamos falando de gasolina já ultrapassando R$ 7, estamos falando de gás de cozinha já chegando a R$ 140. Dá só uma olhada nesse quadro. A gasolina e o poder de compra no mundo. Observe que o preço é comparado ao salário mínimo dos países. Aqui no Brasil, onde o salário mínimo está em R$ 1.100, o litro médio da gasolina é de R$ 7,80. Se colocarmos 35 litros de gasolina no carro, lá se vão 25% do salário mínimo. O mesmo cálculo vale para os Estados Unidos, mas lá 35 litros de gasolina consomem apenas 3% do salário mínimo americano. O que hoje é determinante para mim é o preço do combustível. Isso é um fator de primeira linha. Aí, e de lá para cá, e você abasteceu. Quando você vem de lá para cá, o carro já entrou na reserva, porque tá dando, a gasolina não tá batendo com o orçamento mais. Mas hoje está difícil. E para explicar o que não tem explicação, o comando da Petrobras lançou uma propaganda nacional para isentar o governo federal da responsabilidade sobre as altas dos preços dos combustíveis. Mas o vídeo fala e não explica o porquê dos aumentos que ocorreram por causa da política de preços da estatal. E a pergunta fica no vácuo: o que levou a esse aumento nos combustíveis aqui no Brasil? Não vale a pena eu falar que é uma verdade que o combustível está subindo no mundo todo. Aqui está subindo menos. Claro,
Toda empresa tem que gerar lucros e não prejuízo. Com a Petrobras, a empresa brasileira não é diferente. O problema é que esse lucro não pode se fazer em cima da miséria do brasileiro. Não foi para isso que a estatal foi criada. Afinal, o petróleo é nosso. Então, poderia, através da gestão da Petrobras, o governo que é controlador da empresa, mudar a política de preço, mantendo os lucros que a Petrobras tem, mas não nessa monta, em detrimento da população brasileira. É uma estatal que, com todo respeito, só me dá dor de cabeça. Pô, mas se você quer coisa mais absurda do que essa? Alguns têm saudade do que acontecia no passado. Quando eu comecei, o combustível, se não me engano, era R$ 2,69, R$ 2,89. Hoje eu chego a pagar num litro de gasolina R$ 7,37. 4 anos atrás, se você me perguntar, era maravilhosamente bem, a gente conseguia. Hoje, não. Trabalhava todo dia, sempre tinha serviço. A semana passada eu passei a semana colado, não fiz um frete. 2016 é um ano fundamental para a Petrobras, porque é um momento em que ela toma a decisão de alterar o seu plano estratégico para os anos seguintes. E ela decide, em 2016, que vai se transformar numa empresa exclusivamente de produção e exploração de óleo na camada do pré-sal brasileiro, que está concentrado no eixo Rio-São Paulo, na Bacia de Campos e na Bacia de Santos. As pessoas não sabem, mas o pré-sal tem os campos mais produtivos do mundo. É mais produtivo que a América, que a Arábia Saudita. De fato, o pré-sal é um ativo de classe mundial muito rentável, um óleo de muita qualidade e com muito potencial de aumentar a rentabilidade da empresa. Ela tem os melhores reservatórios do mundo. Mas o povo não se beneficia dos reservatórios da Petrobras. Junto com isso, a Petrobras decidiu que ela ia se retirar de diversos outros segmentos onde a empresa atuava e de diversas regiões do país. A Petrobras, que foi criada por Getúlio Vargas, a Petrobras, que também foi desenvolvida, nem ampliada nos governos do PT, ela era uma Petrobras que cumpria um papel social, um papel de vender combustíveis a preços justos à população, abastecendo todo o mercado nacional, mas muito além disso, de promover desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, desenvolvimento industrial, desenvolvimento regional em todo o território nacional. Foi bom, né? Porque o gás no Brasil era baratíssimo, né? O gás, o GLP, a gasolina era barata, o diesel era barato. Então, para o povo foi bom. Essa Petrobras, no governo Bolsonaro, ela começa a deixar de existir. Sem ter qualquer preocupação com o social e nem com o econômico no Brasil, desmantelou um sistema que ao longo das últimas 2 décadas, já quase 3 décadas, estão dando certo no Brasil. E a Petrobras não é mais Estado. Isso é um absurdo e está na raiz de tudo. E a decisão de desmontagem da Petrobras cria esse cenário de descoordenação. A Petrobras tinha um grande valor porque era uma empresa integrada, verticalizada, então ela tinha BR distribuidora, né? A Petrobras deixa de atuar no segmento de gás, no segmento de fertilizantes, na petroquímica, nas energias renováveis, se desfaz de ativos em campos terrestres para poder se concentrar só nos campos em mar. Nenhuma empresa do mundo vende a distribuição. Pergunta para a Shell, para a Exxon, vende a distribuidora. Não, aqui venderam. A preço de banana. Esse governo tem feito tudo ao contrário de qualquer empresa petrolífera no mundo inteiro. E esse processo culmina na decisão de venda de uma parte significativa do parque de refino da Petrobras. A Petrobras tem 14 refinarias e decidiu vender 8 delas, que respondem mais ou menos por 50% da capacidade de refino do mercado brasileiro. Está vendendo tudo. Polo Nordeste já vendeu tudo na Bahia, vendeu no Rio Grande do Norte, está vendendo no Amazonas. Então já acabou. O pessoal veio de olho nas reservas da Petrobras e na própria Petrobras enquanto empresa de desenvolvimento tecnológico. O único povo no mundo que mora num país
exportador líquido, que tem os melhores postos mais produtivos do mundo, que não se beneficia, é o Brasil. Acabaram com a operação única do pré-sal pela Petrobras, já reduziram o conteúdo nacional para algo em torno de 18% e também acabaram com o Fundo Soberano. Para que a venda dessas refinarias fosse também viabilizada, a Petrobras deliberadamente diminuiu a carga de processamento de derivados dessas refinarias. E isso significou um cenário em que o Brasil passou a precisar de importar mais derivados, gasolina, diesel e outros. O que se fez em 2017, que começou a ter efeito em 2018 e agora mais fortemente em 2020, 2021, e quanto mais para frente, maior será o desastre. Veja onde nós chegamos. Eu levantei essa discussão e eles sabem que eu estou certo, tanto é que você acabou de dizer, que eles querem discutir o congelamento do ICMS. Então, ora ele diz que o problema é internacional e não é brasileiro, e está relacionado à subida do preço internacional do petróleo. Ora ele diz que isso é responsabilidade dos estados por conta do ICMS. É uma grande desculpa. Se a gente pegar 2020, o valor do ICMS era o mesmo e ali o preço do combustível era algo ali, da gasolina, em torno de R$ 4,60. De lá para cá subiu para 7. Alguém aumentou o ICMS no Brasil? Não. Fato é que o ICMS nos últimos anos não sofreu um reajuste em nenhum estado brasileiro na mesma proporção que os combustíveis para explicar essa alta acumulada de mais de 60%, 70%. Veja, estamos voltando à idade da lenha. Temos a nossa rendinha, mas andei com a alta do gás, né? A gente teve que mudar para o caipira, né? Que a gente chama de caipira. Porque quando chegou R$90 aqui, a gente achou um absurdo e do nada chegou a R$100. Então já foi bem assustador. Acho que não é só pra gente, né? Pra toda a comunidade de baixa renda, né? Eu acho que também pesou bastante. Muita gente também tá procurando lenha, né? Para economizar, há um mês, eles improvisaram este fogão a lenha. Este ventilador foi colocado em cima da mesa por conta da fumaça, mas mesmo assim o cheiro de lenha queimada toma conta de todo o espaço. E a gente já presencia muito várias pessoas que não conseguem mais comprar o gás de cozinha e que hoje estão cozinhando a lenha, estão cozinhando utilizando álcool, o que gera uma série de acidentes, infelizmente, com queimaduras gravíssimas das pessoas que utilizam esses combustíveis que não o gás de cozinha, que tem mais segurança para o cidadão e a cidadã. Aumentou o gás, aí a situação meio difícil, apertada nessa crise, né? Aí começou a usar o álcool. Por isso que até o gás, o álcool, você com R$6 você vai ali e compra. Joelma Santos, de 23 anos, resolveu improvisar na hora de preparar o almoço. Sem dinheiro para comprar o botijão de gás, ela usou álcool para acender o fogo e causou uma explosão na cozinha de casa em Salvador. Ficou com 75% do corpo queimado e está internada no hospital há uma semana. Todo dia tem que usar, né? Quem vai aguentar para comida pronta todo dia? Isso aí fica aí só fazer o café da manhã, né? A gente acorda cedo, aí até a mulher levantar para acender o fogão a lenha, a gente faz o café aí para tomar destino. Mas é só o café? Só o café. Tem o botijão aí para fazer pelo menos o café. Se for fazer a comida, não dá. Aí depois ele fica aí parado aí. Fica só no... Só de enfeite aí mesmo aí. Antigamente o gás subia uma vez por ano, né? Subia. Às vezes a gente sabia até porque subia. Hoje você só vê coisa do governo. E essa política foi mudada de supetão. O Temer assumiu e de imediato ele adotou a política de preços. E, portanto, os importadores passaram a ter um peso no mercado brasileiro que não tinham no passado. E, com isso, trouxeram também demandas e reivindicações por alteração na política de preços. Então, quem vem, não vem para reduzir preço. Aí é demais, né? É acreditar no Papai Noel ou nos contos da carochinha. E isso levou a essa construção de uma nova política que na prática é uma espécie de internacionalização, de dolarização do preço dos combustíveis. Ela está sendo administrada pelos acionistas especulativos, os acionistas de curto prazo,
e, portanto, na prática isso tem significado um aumento da instabilidade e dos preços dos combustíveis para os consumidores finais do mercado brasileiro. É óbvio que se vislumbrava o mercado internacional, mas o foco da formação de preço dos combustíveis ali de 2003 a 2014 eram os custos internos da empresa. O que o Brasil, que é produtor autossuficiente de petróleo, tem a ver com o preço do barril lá na Arábia Saudita, ou lá nos Estados Unidos, ou onde quer que seja? A Petrobras exporta petróleo de Búzios, vai para a Europa, a Petrobras enche o bolso de dinheiro e esse dinheiro vai parar realmente nos acionistas. Os principais países do mundo que são produtores de petróleo e de derivados, como o Brasil eles não adotam essa política de preço. Isso se justificaria para um país como o Japão, por exemplo, né, que não produz petróleo. Ali em 2016, quando o Temer cria o preço de paridade de importação, ele atrela os nossos combustíveis, não somente gasolina, diesel, gás de cozinha, mas todos os derivados de petróleo, a 3 vetores que determinam o PPI, que não é um preço de paridade internacional, é um preço de paridade de importação. Atrela os derivados de petróleo, primeiro, o preço do barril do petróleo no mercado internacional, segundo, a variação do dólar e terceiro, a custos de importação de derivados, mesmo o Brasil sendo autossuficiente em petróleo, mesmo o Brasil tendo refinarias para refinar esse petróleo, distribuir e vender a preços justos para a população brasileira. Existem países que adotam essa política de preços de paridade de importação, que é muito pior que a paridade internacional, porque a política de preços de importação, de paridade com a importação, eles adotam o valor com o transporte, não só internacional, mas o valor com o transporte e ainda uma taxa de 5% de risco, que é o preço que chega no porto, para todo o combustível, inclusive o combustível nacional, o que é produzido todo aqui no Brasil. Eu acredito que está faltando um conjunto, tanto da parte do governo, principalmente, a Petrobras em si também, tem de sentar, tem de conversar, porque a conta está chegando exatamente lá na pontinha, que é o consumidor, que é a peça-chave. Você está vendo que é um produto de primeira necessidade e que, de certa forma, estão achando que é um luxo. Não é um luxo, é uma necessidade. Grandes países produtores de petróleo, como Arábia Saudita e Venezuela, detêm empresas estatais que exploram e produzem petróleo. Estamos falando da Saudi Aramco, estamos falando da PDVSA. Aqui no Brasil nós deveríamos ter isso, justamente para que a empresa ela não ficasse refém do mercado internacional, das leis que regem o mercado internacional. O Brasil ele tem uma capacidade de produzir e de refinar derivados para o abastecimento de todo o mercado interno. Nós não somos um país que precisamos importar gasolina, diesel, gás e outros derivados. A grande maioria dos países, tirou isso aí, são importadores líquidos de petróleo. E aí sofre um pouco, porque é importador. Agora, esses países que são exportadores líquidos, o povo se beneficia. Se a Petrobras decidisse utilizar suas refinarias com carga total, nós não precisaríamos importar derivados. E sem a necessidade de importação, não há motivo para que a política de preços tenha essa oscilação que faz com que o preço suba para o consumidor final. Em 2016, com a ascensão do governo Temer, ele, para piorar ainda mais a situação, ele muda a política de preços dos combustíveis no Brasil, criando o famigerado PPI, preço de paridade de importação, que desde lá, estamos falando de 5 anos, no mínimo, vem aí colocando na imagem, na conta da Petrobras, a culpa pelos aumentos sucessivos dos preços dos combustíveis. Isso foi criado por ele ali em 2016. Em 2019, isso foi mantido pelo governo Bolsonaro, com muita estratégia, obviamente, ao ponto de hoje o senso comum, quando você conversa com as pessoas que não compreendem bem do tema, delas dizerem que é importante e necessário vender a Petrobras para ver se os preços dos combustíveis abaixam. Tá? Quem sabe até botar no radar da privatização. É isso que nós queremos. Esse é o governo da mentira, né? É o governo que mente
A política do governo, a política econômica do governo está errada. A Petrobras está sendo destruída por causa do PPI. Então as refinarias no Brasil, elas estão ociosas. Não dá para acreditar, né? Estão ociosas. Uma alteração na política de refino da Petrobras e uma alteração na política de preços da Petrobras são necessárias e fundamentais para que a gente possa corrigir essa distorção que tem sido promovida sobre os preços dos combustíveis. Esse lucro exorbitante que a Petrobras está dando hoje, ele é momentâneo, é imediatista. É óbvio, se você tem lucros vultuosos e com pagamentos de dividendos nessa monta, é porque alguém vai estar pagando essa conta. E aqui no caso, quem está pagando essa conta é o povo brasileiro, é a população brasileira que está pagando muito alto pelos preços dos combustíveis. Quer dizer, o peso da dimensão privada e da remuneração dos acionistas na Petrobras se tornou muito maior do que a preocupação com o abastecimento do mercado interno e a segurança energética do país. Pensa no dividendo desse ano, desse semestre, desse trimestre, entende? Não pensa no longo prazo. Então a Petrobras vai acabar. Porque esses caras não estão defendendo a Petrobras, não. Acabou mesmo, o negócio está difícil, está muito difícil. Implica em tudo, tá? O transporte, a comida, o que é levado, não é só a gasolina em si. Tudo gira em torno do petróleo. Infelizmente, essa é a grande verdade. Que a culpa, na verdade, é de quem controla a empresa. A culpa, então, é do atual governo, o governo Bolsonaro, que mantém essa política de preços. Então ele prefere que o povo se lasque tudo. Se ficar assim, todo mundo vai passar fome. Na prática, a responsabilidade do que está acontecendo é do poder central do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro. A Petrobras não é um problema para o país, a Petrobras é solução para o país, ela demonstrou isso ao longo de vários anos. A Petrobras não precisa dar lucro para pagar dividendos. Uma coisa é certa, a Petrobras é uma mina de dinheiro. Sabe do problema e não faz o problema, porque ele sabe do problema. Porque quando ele está lá pedindo voto, ele está falando os problemas tudo. Ele sabia do problema. Olha o que ele falou na campanha presidencial em 2018. Ainda bem que está registrado. E esse caso agora, preço dos combustíveis. Olha só, o que vem de fora de petróleo para cá é em torno de 20%. A grande quantidade de petróleo está daqui. O de fora está custando mais ou menos ali 80, 90 dólares. Aqui dentro, aproximadamente 10 dólares o preço de extração. Ou seja, acompanhar o preço internacional com a minoria entrando aqui, isso é de falta de caráter. Isso é um mau caratismo, é um mau caratismo. Por que a Petrobras sempre reajusta o preço dos combustíveis aqui praticamente todos os dias, conforme a variação do barril do petróleo no mercado internacional, se nós produzimos aqui cerca de 80% do que nós consumimos? Nós temos que buscar uma maneira, já que temos uma estatal que pratica o monopólio, de colocar o combustível na bomba dos postos do Brasil, um preço compatível com a realidade brasileira. Quando o senhor diz preço compatível, seria mais alto ou mais baixo que o atual? Mais baixo do que está aí, nós estamos no limite do limite. Quando a Petrobras produz o seu combustível, toda a cadeia, com pagamento de mão de obras, contratos e serviços, são pagos em real. Por que o Brasil não consegue, então, transferir esse benefício para o posto lá na bomba? Então o Bolsonaro ele deveria assumir a sua responsabilidade de presidente da República, deixar de contar mentiras e mudar a política de preços. Olha, se nada for alterado, a situação é muito perigosa, porque pelas projeções internacionais, o preço do barril do petróleo deve passar por um movimento de subida nos próximos meses. Exatamente por causa dessa retomada da atividade econômica provocada pelo fim da pandemia. Porque ele vai ter como base algo que já faz o preço ser muito caro. E o investidor que chega aqui adquirindo ativos, ele quer ter um retorno do seu investimento no menor tempo possível. De que maneira? Minimizando seus custos em cima dos trabalhadores e trabalhadoras e maximizando seus lucros em cima da população brasileira. Ou seja, quem vai pagar a conta é a população.
Então, quando o preço aumenta no mercado internacional, todos os atores repassam essa elevação para o consumidor final. Mas quando o preço diminui no mercado internacional, essa redução não chega na mesma proporção no bolso do consumidor final. Quem vive de produção vai pagar um preço muito caro. Só ganha quem está apostando no financismo, ou seja, a jogatina do mercado financeiro, que é quem está ganhando. Os únicos que ganham com isso são os importadores e os acionistas da Petrobras. Quem paga essa conta? O consumidor brasileiro. Cara, dos últimos tempos para cá, eu acho que a tendência da gente mesmo, da classe mais baixa, é sofrer mesmo, porque você só vê as coisas aumentando. E o que a gente vê pelo noticiário é que cada vez mais as coisas estão piorando, né?